Olá, amada. Meu nome é Elisa Rodrigues e, em parceria com o portal Jornada de Luz, hoje nós continuamos a nossa série sobre o Sagrado Feminino. Esse é o nosso quinto vídeo sobre o Sagrado Feminino. E hoje eu vou falar sobre os nossos ciclos e a importância de nós honrarmos cada passo do nosso caminho de acordo com vários ciclos que nos regem. Eu vou começar falando sobre o nosso ciclo menstrual, que a gente já falou no vídeo anterior, mas eu vou dar uma pincelada rápida para introduzir os demais ciclos. A gente falou no nosso vídeo sobre menstruação que as mulheres são lunares e que elas seguem ciclos parecidos com o da lua. Eu posso fazer um paralelo da nossa menstruação com os ciclos que a lua passa. Eu tenho a minha fase pré-ovulatória, que seria o equivalente à lua crescente. Essa lua crescente equivale a um momento em que eu começo a ter muito mais disposição, que eu quero sair para o mundo, que eu quero viver coisas. Então, nessa fase pré-ovulatória, eu estou predisposta a viver o mundo mais intensamente. Logo depois vem a fase ovulatória, que é equivalente à lua cheia, que é a fase que eu tenho o meu ápice como mulher, que é a fase que eu estou ovulando. Nessa fase, eu estou extremamente potente e todos os meus projetos ganham corpo, assim como eu estaria criando um filho naquele momento na minha fase ovulatória. Depois da fase ovulatória, eu tenho a fase lútea, que é o momento que o nosso corpo entende que a gente não foi fecundada, então eu começo a desfazer todo aquele campo que foi preparado para aquele bebê. Essa fase lútea é equivalente à lua minguante. E depois da lua minguante eu tenho a lua nova, que seria a fase equivalente à nossa menstruação. Nessa fase equivalente à nossa menstruação, eu preciso me recolher. Então eu tenho um período em que eu começo a querer ir para o mundo, eu me exponho totalmente ao mundo, me preparo para os meus projetos e depois eu me recolho na fase lútea para eu começar a limpar meus projetos e trabalhar melhor eles, lapidá-los melhor, e depois me recolho completamente na minha fase menstrual e aí eu me preparo para ir ao mundo novamente na minha fase pré-ovulatória subsequente. Esse é o nosso ciclo lunar. É o primeiro ciclo que eu entendo e é o primeiro ciclo que eu honro. Depois, eu tenho um outro ciclo que é bem trabalhado em uma série de religiões pagãs, que é o ciclo da donzela, da mãe e da anciã. E esse ciclo é muito, muito especial. No nosso círculo de mulheres, quando a gente trabalhou esse tema, foi um processo muito bonito, porque as mulheres começaram a entender tanto em que ciclos que elas estavam e quais são os ciclos que elas naturalmente nasceram. Então vamos lá. Meu primeiro ciclo é o ciclo da donzela. Seria mais ou menos o equivalente à lua crescente. Então a donzela é aquela fase em que eu estou vivendo o mundo, em que eu estou me expondo, em que eu estou descobrindo o mundo, em que eu cuido das pessoas, mas de uma forma diferente da forma maternal da segunda fase. Essa segunda fase, a fase da mãe, é aquela fase em que realmente eu estou plena na minha maternidade. E como o próprio arquétipo diz, a maternidade, a fase mãe, é a fase em que eu estou cuidando de outra pessoa, de um ser que eu gerei. Isso também equivale a projetos, isso equivale a sonhos, isso equivale a relacionamentos. E logo depois eu tenho a fase anciã, que é a fase que eu já passei, a minha fase de donzela, eu já vivi a minha maternidade e eu começo esse período de reclusão, esse período da lua nova, em que eu começo a olhar para o mundo com mais sabedoria, em que eu olho para o mundo de uma forma mais reclusa, eu penso mais antes de atuar. A gente naturalmente passa por essas três fases no decorrer da nossa vida. Só que tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar sobre os nossos ciclos, que a gente tem uma tendência natural para um desses ciclos. Isso, a minha observação diária das mulheres me trouxe isso. Assim. Tem mulheres que podem estar já numa fase mais avançada da vida, com mais idade, e elas ainda assim se sentem donzelas. Porque elas têm uma leveza, uma ingenuidade, uma vontade de se divertir muito grande, uma energia muito grande, que não necessariamente tem a ver com o ciclo da anciã, que seria o que ela estaria vivendo, obviamente. Essas mulheres naturalmente são donzelas.
E existem mulheres muito jovens que, mesmo não tendo filhos, elas já estão no ciclo da mãe, porque elas têm a maternidade, a força do arquétipo da mãe presente na vida dela, às vezes desde muito pequenas. E tem outras pessoas que, independente da idade a que estão, independente do ciclo que estão vivendo, sejam elas vivendo uma fase, obviamente, donzelas ou uma fase de mãe, elas são naturalmente anciãs. São pessoas que já gostam mais da reclusão, que elas gostam de olhar mais o mundo, observar melhor, entender os processos, atuar só quando é necessário. Quando eu entendo esses ciclos, eu honro melhor tanto o meu momento quanto a minha natureza. Eu começo a viver a minha vida de uma forma mais leve, porque eu entendo em que momento que eu estou, ou entendo como eu sou. E que não tem nada de errado, por exemplo, eu ser jovem e não querer um monte de coisas que a maioria dos meus colegas querem. Ou de eu ser mais velha e querer me divertir muito e não ter essa vida tão pacata quanto uma pessoa idosa costuma ser. Por fim, o último ciclo que eu quero falar é o ciclo solar. O ciclo solar são as estações. Então, dessa mesma forma que eu tenho esse ciclo lunar, que é a fase pré-ovulatória, que é a fase da lua crescente, a fase ovulatória, que é a fase da lua cheia, a fase lútea, que é a fase da lua minguante, e a fase menstrual, que é a fase da lua nova, eu tenho primavera, verão, outono e inverno. Então, essas fases também nos regem no nosso sagrado. Entender que na primavera eu sou uma pessoa que tem um ambiente que me propicia uma vida mais expansiva, uma vida com mais conexões, porque essa é a natureza do momento, do ciclo do meu hemisfério. Isso me traz muito mais tranquilidade para viver esse período e depois, quando passar o verão, quando passar o outono, eu me recolher no inverno, porque vai ser um período que vai me pedir mais constrição, mais quietude, mais observação. Eu não tenho tanta vontade de sair, porque o próprio ambiente, o próprio ciclo do meu hemisfério está mostrando que agora é hora de se recolher. E quando eu vivo esses 4 ciclos intensamente durante meu ano, eu vivi tudo o que o meu ano podia me dar. Quando eu vivo intensamente esses ciclos durante o meu mês, seguindo a fase da lua, eu vivo tudo o que o meu mês pode me dar. Então, se eu começo a perceber que eu estou aqui numa lua crescente, ou que eu estou numa primavera, e começo a olhar, quais são os projetos que eu quero que cresçam? O que eu quero que cresça dentro de mim? O que eu quero plantar para colher no meu outono, no fim do meu verão e no começo do meu outono? Quando eu começo a entender isso, eu trabalho para plantar, seja na lua crescente, seja na primavera. E depois, quando eu chego na minha lua cheia, eu penso, o que eu quero que amadureça? O que eu quero que brilhe? A mesma coisa vale para o meu verão. Então, quando eu chego na lua cheia ou no verão, quais são os projetos que eu quero que realmente brilhem na minha vida? Quais são os projetos que eu quero que amadureçam na minha vida? Depois que eu passo isso, eu chego no meu outono, porque aí eu entendo que o que eu plantei na primavera e eu amadureci no verão, o que eu plantei na minha lua crescente e eu amadureci na minha lua cheia, agora que é a lua minguante, eu vou colher. Eu vou colher, eu vou recolher o que tiver que recolher, vou separar o joio do trigo para me preparar para o meu inverno, que é o meu momento de reclusão, que é a minha lua nova. Então, quando eu começo a viver os meus ciclos, eu passo a revisar a minha vida continuamente. Eu não preciso esperar o Réveillon para pensar na vida. Eu uso a minha lua crescente, eu uso a minha lua nova, que são os momentos que eu vou estar ali na lua nova, me recolhendo completamente e vendo quais são as sementes que valem a pena serem plantadas na minha primavera. Quais são as sementes que valem a pena serem plantadas na minha lua crescente. Quando eu paro para pensar nisso, eu começo a viver a minha vida com muito mais intensidade e propriedade. Eu não espero um evento anual para revisar a minha vida. Eu reviso a minha vida todo mês. E eu vou revisando sempre a cada ciclo do ano. Para falar sobre solstício de verão e solstício de inverno, tem 2 materiais ótimos lá no meu site e o link está aqui embaixo na descrição.
Então eu espero que você tenha gostado dessa ideia sobre ciclos. Eu acho ela fundamental, tanto para o nosso autoconhecimento, como para a nossa sanidade mental, porque a gente começa a fazer um saneamento básico contínuo da nossa mente, que tem muito a ver com as sombras, que é aquilo que a gente já falou em outros episódios. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, que eu vou falar sobre a nossa mulher selvagem, a nossa mulher primal. Te espero no próximo vídeo.